Amém? Você está feliz hoje? Deus é fiel, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, amém? Você trouxe alguém com você para a igreja hoje ou veio sozinho? Quem trouxe alguém, levanta a mão aí para eu ver. Existe uma recompensa especial para você hoje da parte do Senhor, amém? Aleluia! Pastor Bill, muito obrigado pela recepção, pelo carinho. É bom voltar a casa, estar com vocês. Obrigado, querido. É muito bom estar aqui e me aventurei para chegar aqui hoje. Eu estou há 2 meses morando em uma nova cidade. Nós nos mudamos para o interior do Rio de Janeiro, para Campos dos Goytacazes. Quem conhece Campos dos Goytacazes aí, levanta a mão. A família da minha esposa é toda de lá. Minha esposa passou a vida dela quase toda lá e quando foi para a faculdade, mudou para o Rio de Janeiro e lá nos conhecemos na igreja. Eu dei um oi para ela na porta da igreja e deu certo. Então, você que é solteiro, vigia, mas continue crendo que vai chegar seu tempo, amém? Mas estamos juntos há 9 anos, temos 2 filhos, o Sião, que tem 3 anos de idade, e a Vida, que tem 1 aninho e meio. E atualmente nós nos mudamos para Campos e estamos começando a plantação de um novo campus da nossa igreja lá em Campos dos Goytacazes. Estamos tendo a 3ª oportunidade de plantar uma igreja dentro do nosso ministério, caminhando ao lado dos apóstolos Joshua e Hannah. E quero que vocês saibam que o que vocês estão vivendo aqui como igreja, como família, é uma inspiração para nós. Nós olhamos para vocês, somos inspirados por vocês, somos inspirados pelo ministério de louvor dessa casa, ministramos as canções de vocês nas nossas igrejas. Posso dizer para vocês que já desfrutamos de tempos de avivamento maravilhoso através daquilo que tem fluído do altar dessa igreja. Então, continuem em nome de Jesus, não parem. Lembrem-se sempre que eu creio que existem porções específicas do céu que o Senhor tem liberado aqui para Juiz de Fora, para essa igreja, e que vocês precisam reverberar para o mundo, porque eu fui alcançado por essas canções. Eu tenho pastores lá no Rio que constantemente são alcançados por essas canções. O pastor Natan, que é um pastor amigo nosso da igreja United lá em Duque de Caxias, viu que eu estaria aqui, falou: pastor, avisa para o ministério de louvor dessa igreja que nós já vimos curas acontecendo nos cultos através das canções que eles ministram aqui. Avisa para o ministério dessa igreja que nós já vimos pessoas entrando abatidas e saindo, e pulando e saltando de alegria através das canções que são geradas aqui nesse lugar. Então, que o Senhor abençoe tremendamente vocês, e eu creio que é só o começo daquilo que Deus tem para fazer através desse ministério de louvor poderoso. O pastor, maromba vocês já têm, então vocês já têm tudo. Amém? Deus é fiel, queridos. E hoje eu estou aqui com uma missão muito especial, eu creio, da parte de Deus, que é compartilhar com você uma palavra sobre alegria. Amém? Quantos aqui são alegres no Senhor? Amém. Se você realmente é alegre, eu vou te dar uma oportunidade para você reagir de novo. Quantos aqui são alegres no Senhor? Amém. Melhorou. E a palavra que eu tenho para compartilhar o seu coração hoje é uma mensagem que ela é simples, porém eu creio que existe algo profético, existe algo profundo na simplicidade do Evangelho. Eu creio que quando Jesus ele andou pela terra, Jesus ele nunca andou por aí se disponibilizando ou se oferecendo através de uma mensagem complexa, uma mensagem de um erudito, mas de uma mensagem que até uma criança passando era capaz de receber e ser transformado por ela. Então é esse Evangelho que nós cremos, é esse Evangelho que nós pregamos, é esse Evangelho que nós cremos que está transformando vidas. E me faz lembrar de um texto que talvez você conheça, onde a Bíblia fala de um general do exército da Síria chamado Naamã. Quantos conhecem? E a Bíblia fala algo sobre esse homem que muito se aplica à expectativa de muitas pessoas quando se colocam com seus corações e seus ouvidos inclinados para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que esse homem estava acometido por uma enfermidade que na sua época era chamada por lepra, que hoje conhecemos como hanseníase, e que na sua época não existiam nem substâncias farmacológicas para tratar ou para reduzir os impactos do avanço dessa doença. A Bíblia diz que esse homem ouve falar sobre a possibilidade de ser curado dessa doença, então ele prepara uma comitiva para ir até o lugar onde o profeta vivia, e ele leva quilos de ouro, quilos de prata, ele leva todo o seu exército, a sua equipe com ele para chegar até esse lugar. E quando ele se apresenta para o rei daquele lugar, o rei fala para ele que não poderia recebê-lo por ele estar com lepra. Então o profeta do seu tempo toma conhecimento dessa mensagem e fala para que Naamã vá ao seu encontro. Acontece que quando Naamã chega até aquele lugar, Naamã ele foi cheio de aparatos para receber do seu milagre, cheio de aparatos para receber da sua cura. Ele leva bens, ele leva riquezas, ele leva uma equipe com ele. E quando ele chega naquele lugar, o profeta ele nem se apresenta para falar com ele. Ele fala: peça para esse homem mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
E a Bíblia vai dizer para mim e para você, em 2 Reis, capítulo de número 5, que no momento em que Naamã ele recebe essa notícia, ele fica completamente frustrado com o comando do profeta. E a frustração de Naamã foi exatamente porque ele recebeu um comando simples. A Bíblia diz que Naamã então exclama e fala: como eu vim até aqui, eu me desloquei até esse lugar para ouvir esse homem me falar que eu tenho que mergulhar 7 vezes no rio. Mas louvado seja Deus que tinha um dos seus ajudantes ao lado dele que falou: meu Senhor, se esse homem pedisse para você uma coisa muito mais difícil, o Senhor não faria? E então, convencido pelo seu ajudante, Naamã vai até o rio, mergulha 7 vezes e experimenta da sua cura. Acontece é que Naamã antes estava esperando que o processo milagroso que ele iria receber seria produto de um esforço milagroso que ele teria que fazer. Só que não é assim que o fluir do céu invade a terra. Nós precisamos entender que os processos mais extraordinários, miraculosos, sobrenaturais do céu invadindo a realidade terrena é através de comandos simples, através de palavras simples, através de direções simples, porque o reino dos céus se move em simplicidade. Então eu creio que hoje, por mais inofensiva que essa quarta possa parecer, por mais simples que o seu dia possa ter parecido até aqui, por mais ordinário que possa ter parecido a sua rotina até aqui, talvez você tenha entrado aqui apenas seguindo uma rotina, mas eu quero te dizer que é nesse fluir de simplicidade que as coisas sobrenaturais acontecem. Eu quero afirmar para você que é nesse fluir de simplicidade que o céu pode invadir a sua realidade. Então, nesse momento, o que eu vou te pedir é o seguinte: deixe todas as suas fitas métricas do lado de fora desse auditório. Não se proponha a abrir o seu coração para a palavra de Deus, para medir a palavra de Deus, mas para desfrutar dela. Porque no momento em que a palavra de Deus ela é ministrada aos nossos corações, deveria partir das nossas vidas um comportamento quase que como de uma criança, que quando está diante de um bolo de chocolate, que quando está diante de um prato de doces, que quando está diante de um mar no meio das férias, a única coisa que a criança quer fazer é se deleitar naquilo que está diante dela. Você concorda comigo que quando uma criança, ela passou o ano letivo inteiro estudando e ouvindo uma promessa do seu pai: vai chegar as férias, nós vamos para a praia, nós vamos desfrutar, e naquele primeiro dia que aquela criança chega na praia, essa criança não quer saber se o mar está agitado, essa criança não quer saber se tem água viva no mar, essa criança não quer saber se a areia está quente, a única coisa que essa criança quer fazer é, sem calcular risco nenhum, mergulhar naquele mar. É verdade o que eu estou falando ou não é, gente? Então a minha expectativa para hoje é que o seu coração, não diante do que o Caio tem para te falar, mas diante do que a palavra de Deus tem para derramar sobre esse auditório, sobre os nossos corações hoje, a minha expectativa é que você seja como essa criança. Que o seu único interesse é se deleitar naquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Que o seu único interesse é mergulhar sem considerar os riscos diante daquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. A criança, quando ela chega diante da praia, ela não olha para o pai e fala assim: pai, o mar está agitado. Pai, tem uma corrente de retorno puxando para a esquerda. Eu sou um entusiasta da praia, eu amo a praia. Hoje, o mar perto da minha cidade é um mar mais achocolatado. Eu perdi aquela coisa do Rio de Janeiro, pastor, aquele mar verdinho. Quem conhece a região de Campos sabe que ali a gente tem Gruçaí, Atafona, Farol de Santo Tomé, que eu preciso ser sincero com você, não é tão bonito assim. Não é um Grumari, Reserva, Ipanema. E eu digo para você que das vezes em que eu fui com meu filho na praia, a gente ainda não desfrutou da praia na nossa nova cidade, mas nós tínhamos o hábito de todo domingo antes do culto estar na praia. E eu tive algumas experiências com o Sião, meu filho de 3 anos, e uma delas foi que ele entrou no mar comigo, o mar estava um pouco agitado, eu cresci no mar, e por um descuido meu, eu perdi o Sião no meu braço, no meio de uma onda. Eu pensava em 2 coisas naquele momento: o que seria da minha vida sem meu filho, e o que seria da minha vida face a face com a minha esposa. Mas rapidamente eu peguei ele estava com os olhos esbugalhados, e tirei ele do mar, e voltei para a areia com ele. O coração batendo mais forte, só a gente que é pai, a gente sabe qual é quando você
pensa por uma fração de segundos em perder seu filho, qual é a sensação que vem dentro do seu coração? Eu fiquei um pouco apático, os lábios meio sem cor, sentei e fiquei calado. E daqui a pouco, eu escuto um toque no meu ombro, do meu filho com 2 anos, falando: pai, vamos voltar. E nesse momento eu comecei a chorar, e não foi porque meu filho pediu para eu voltar para o mar, mas foi porque o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, que viver uma vida com Deus, viver uma vida no Espírito, nos leva a provar desse mesmo sentimento, desse mesmo coração. Por mais que quando nós estamos no mar, a gente enfrente mares tempestuosos, mares tortuosos, ondas grandes, e por mais que algumas vezes no meio dessa jornada, a gente enfrente algumas ondas que nos joguem para baixo, que às vezes a gente bebe um pouco de água, quem uma vez entrou no mar com o Pai tem vontade de voltar. Quem uma vez entrou no mar com o Pai, tem vontade de voltar. Então, o que eu digo para você é que hoje nós vamos pregar a respeito de algo que talvez seja uma postura ou uma atitude que há tempo você não adota no seu cristianismo, e talvez seja uma atitude que no seu passado traz memórias traumáticas para você, traz algumas resistências para você. Mas o que eu quero te pedir hoje, e para que você leve em consideração o meu pedido, experimente voltar para o mar mais uma vez com o seu Pai. Aleluia! Hoje eu quero falar com você sobre a alegria redimida. E quando nós falamos sobre alegria, o texto base que nós vamos ler para falar sobre isso se encontra em João, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 17. João 16, 17. Enquanto você está abrindo esse texto, eu quero que você faça uma reflexão comigo acerca de algo que eu não sei se aqui isso é cultural, mas lá no Rio isso é muito cultural, lá no interior do Rio também é muito cultural, mas existe uma característica muito específica de presentes de vó. Eu não sei se aqui também é assim. Geralmente a avó dá para o neto adolescente um par de meias, a avó dá para o neto adolescente um samba canção. E quando a sua avó chega numa festa de Natal, numa festa de aniversário com aquele embrulho, e ela fala aquela frase, eu não sei se aqui é uma frase bem falada também, mas não repara não, é só uma lembrancinha. Alguém aqui? Já ouviu? Com o passar do tempo, nós temos a ideia de assumir que nós já sabemos o que vai estar por detrás daquele embrulho. Nós já sabemos que ao desembrulhar aquele presente, nós vamos encontrar um par de meia, as mulheres vão encontrar uma bijuteriazinha bonitinha, um brinco, um par de brinco, um colar. Nós sabemos que a gente vai encontrar algo parecido com isso. E muitas vezes, por assumir que nós já sabemos o que tem num presente que vem da avó, a gente já não cria mais expectativa de ser surpreendido por algo novo. Esse exemplo que eu estou te dando é o mesmo exemplo que acontece quando nós tratamos de maneira trivial a obra redentora de Cristo Jesus. Com o passar do tempo, nós começamos, por alguma razão, a nos desgastar de ouvir que uma vez Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós nos cansamos de ouvir que, todavia, quando estávamos mortos nas nossas transgressões, Deus nos amou com o seu amor em Cristo Jesus e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Chega um momento que nós nos desgastamos de ouvir verdades como, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Chega um momento onde algo perigoso brota no nosso coração, que é o desejo de buscar por alguma novidade, que faz com que esses assuntos batidos sejam superados por algo mais fresco. E é exatamente nesse lugar de tratar com trivialidade aquilo que deveria ser tratado como fundamental e vital para a sua vida como um cristão, é que nós nos perdemos e deixamos de andar na altura da obra redentora que Jesus garantiu para nós por meio do seu sangue precioso. Nós procuramos por muitas novidades e nos esquecemos que existe uma infinidade de bênçãos que emanaram uma vez da obra redentora e que nós ainda não desfrutamos por completo.
Nós estamos bem resolvidos com a ideia que uma vez que Jesus Cristo morreu, ressuscitou entre os mortos, apareceu ao terceiro dia, enviou o seu Espírito Santo, nós estamos acostumados com a ideia que isso nos trouxe salvação, que isso nos trouxe perdão dos pecados, que isso nos trouxe cura. E assim como naquele presente da nossa avó, que a gente já sabe o que vem debaixo do embrulho, muitas vezes nós deixamos de desembrulhar a revelação da palavra, porque estamos assumindo que conhecemos tudo o que está aqui e já estamos saturados desse embrulho. Só que eu quero te dizer que quando nós olhamos as promessas de Deus, e as promessas que foram confirmadas pelo testemunho de Jesus quando se encarnou nessa terra, nos mostram que, obviamente, a obra da salvação é o ponto de partida principal para um homem viver a sua vida digna do Senhor nessa terra. Mas junto com a obra da salvação, junto com a obra da reconciliação, junto com a obra de cura divina para as nossas vidas, outras bênçãos estão dentro desse embrulho que nós não podemos deixar de acessar. Porque quando Cristo se entregou por nós, quando Cristo foi pregado na cruz do madeiro, nós precisamos lembrar que além do principal que foi a salvação, além do principal que foi o perdão, além do principal que foi a cura, nós temos outros presentes dentro desse pacote. Às vezes nós esquecemos que o privilégio que nós temos de orar ao Senhor, de acessar a sala do trono, de no momento de oração no culto, nós temos o privilégio de falar em nome de Jesus, amém, e ver as nossas orações acessando a sala do trono, foi porque o sangue de Jesus te deu direito disso. Então agora eu começo a ficar surpreso, peraí pastor, então você está dizendo para mim que a possibilidade hoje que eu tenho de orar e ver as minhas orações sendo respondidas, sendo ouvidas pelo Senhor, de ter as minhas orações chegando ao trono de Deus, está associada ao sangue de Jesus? Sim. Porque a Bíblia fala que o que abriu o caminho para o homem acessar a sala do trono foi o sangue de Jesus derramado. Da mesma forma, nós vamos ler em João 14, Jesus falando que Ele deixaria para nós algo, Ele fala, eis que vos deixo a minha paz eu vos dou. E Jesus estava falando sobre algo que Ele deixaria após a sua morte e a sua ressurreição. Uma outra coisa que Jesus deixa para nós, e é isso que nós vamos olhar hoje e desembrulhar esse presente, e não mais assumir que só tem um par de meias, não mais assumir que só tem um samba canção, não mais assumir que só tem um brinquinho, mas que tem muitas outras coisas aí dentro, é que Jesus fala que a obra redentora restauraria de uma forma definitiva uma alegria sobrenatural para a vida do crente em Cristo Jesus. Jesus libera uma promessa quando Ele está falando sobre os assuntos do final da sua vida na terra. E se você para pensar comigo um pouco sobre isso, tudo aquilo que um homem fala no final da sua vida, existe uma ênfase, uma importância muito maior do que aquilo que ele falou ao longo de toda ela quando ele era mais novo. Você repara nos filmes que chega um momento onde aquele homem mais velho, ele senta na cama, ele reúne a família e começa a falar palavras significativas para aquele tempo. Quem já viu filmes assim? Nós estamos assumindo aqui, e você percebe no tom de Jesus nos evangelhos, que Ele começa a preparar os discípulos para aquilo que iria acontecer. Ele começa a preparar os discípulos para aquilo que estava por vir. Você começa a notar uma transição no tom de Jesus, trazendo um pouco mais de impacto na sua fala, no final dos capítulos de cada evangelho. Você está comigo? E aqui, em João 16, Jesus fala o seguinte: alguns dos seus discípulos disseram aos outros. O que ele quer dizer com isso? Porque ele estava falando sobre a obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo essa que aconteceria após a sua morte e a sua ressurreição. E ele diz: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? Então perguntaram: o que quer dizer com um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. E Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Portanto lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer, quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Versículo 20, em verdade lhes digo, preste atenção, Jesus aqui está falando sobre as consequências da sua morte e ressurreição. Jesus está falando sobre a página que seria virada após a sua morte e sua ressurreição. Nós temos o hábito, por uma questão organizacional da nossa Bíblia, de assumir que o Novo Testamento começa em Mateus capítulo número 1.
Mas nós sabemos, olhando um pouquinho mais do significado do Novo Testamento, que por questão de organização, Mateus 1 fala sobre o início do Testamento. Só que o Novo Testamento, ele de fato começa, a nova aliança de fato ela começa sendo delimitada por um tempo, quando o sangue de Jesus é derramado. Porque Hebreus fala que para que um testamento novo se inicie, é necessário que haja derramamento de sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus está falando sobre um tempo que estava prestes a acontecer, uma transição de aliança, a passagem da lei para a era da graça, a passagem da lei para a era da igreja, e ele está falando sobre coisas que seriam liberadas através da redenção, quando esse tempo se iniciasse. Esse tempo é o tempo que eu estou e é o tempo que você está. No momento em que Jesus ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo para a terra, a era que os apóstolos fundamentadores da igreja estavam, na igreja do primeiro século, é a era que nós estamos. Aquilo que eles viveram na igreja do primeiro século é algo possível e necessário para que nós venhamos a viver nos tempos de hoje. Então a normalidade para nós como igreja é encontrar pessoas pelo caminho e elas sejam impactadas com a cura que nós carregamos, que elas sejam impactadas com a palavra que está sobre as nossas vidas, que os leprosos sejam curados, que os enfermos sejam curados, que o evangelho liberte cativos, que o evangelho levante pessoas da depressão, da síndrome do pânico. Essa expectativa é para hoje. Não existe um romantismo, não existe um conto histórico, quando nós olhamos a igreja do primeiro século falando, nossa, aquilo que eles viveram é algo que vai deixar saudade. Se está deixando saudade, não estamos desfrutando da aliança que Deus entregou para nós através do seu sangue. E Jesus fala sobre alegria, que parece algo inofensivo, mas se você gosta de anotar, eu quero que você anote isso para não esquecer. A alegria é um assunto levado a sério nas regiões celestiais. A alegria é um assunto levado a sério nas regiões celestiais. Ele diz, em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão. O que Jesus está falando? Da sua morte. E ele diz, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aleluia! A mulher que está dando luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho. Assim acontecerá com vocês. Agora é a hora da tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Isso aqui, quem está dizendo é o próprio Jesus. E ele fala, assim acontecerá com vocês. Agora é a hora da tristeza, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Se Jesus falou, ninguém, nem principado, nem potestade, nem anjos, nem demônios, nem sistemas, nem tempos, nem governos, ninguém pode tirar uma alegria que foi garantida pelo nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu vou dizer para você que hoje você vai viver uma noite louca nesse lugar. E talvez isso ainda esteja sendo estranho para você, porque temos o hábito de associar alegria como algo que nasce na carne. Mas a Bíblia nos diz que a alegria que Jesus nos liberou nasce no Espírito de Deus. Então nós temos uma certa resistência para entrarmos numa posição de alegria, porque nós estamos esperando a nossa carne sentir, estamos esperando alguém contar algo engraçado para nós, estamos esperando alguém fazer algo que nos provoque o riso. Mas a alegria que está disponível para nós é uma alegria que nasce de dentro para fora. Ela não depende de fatores externos, ela não depende do ambiente externo, ela não depende de uma sedução externa. Ela nasce porque Jesus derramou o seu sangue por nós. Eu estou te dizendo isso porque dessa noite para frente, Satanás nunca mais vai roubar o riso do seu rosto.
Pode tudo ir bem, pode tudo ir mal. Satanás não tem direito de roubar o sorriso do seu rosto. E esse é o problema que muitas pessoas às vezes têm. Quando nós falamos uma mensagem que te leva a pensar sobre uma atitude triunfante. Porque falam que o triunfo é uma utopia. Falam que o triunfo é algo que você deveria tomar cuidado quando você fala sobre isso, porque de fato, não foi isso que Cristo estava falando. Aí pessoas falam, quem fala sobre triunfo, quer viver uma vida onde não tem problemas. Não. Primeiro, Colossenses, a Bíblia fala, se Cristo triunfou, nós com Ele triunfamos. Segundo, o próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, viver uma realidade triunfante não é anular as circunstâncias que nos cercam, mas é andar sobre elas. Não é negar as circunstâncias que te cercam, é andar sobre elas. Viver uma vida triunfante não é anular os problemas, é você viver uma vida onde você começa a dar problema para os teus problemas. Aleluia! É quando o problema se levanta diante de você, você fala, olha, o problema é até grande, mas eu tenho um problemão maior para você, e esse problema se chama o nome de Jesus, aleluia! Isso é uma realidade triunfante, não é uma coisa utópica, não é uma coisa que te isola das tribulações momentâneas desse mundo, que Jesus disse que o seu povo passaria nessa terra, mas quando elas se levantam, você fala, você pode até ser grande, você pode até mexer com o meu sentimento, você pode até mexer com as minhas emoções, mas louvado seja o sangue de Jesus, que hoje eu não me movo pelos meus sentimentos, eu me movo pelo meu espírito regenerado, eu me movo por uma realidade que me redimiu, eu me movo por um nome que está acima de todo nome, aleluia. Essa é a razão do porquê você pode se alegrar quando tudo vai mal, porque a alegria que Deus te deu, ela não depende do que está em volta, mas do que foi comprado quando o sangue foi derramado numa cruz. Pessoas às vezes se ofendem quando muitas vezes vêm conversar comigo e falam que estão passando por provas, falam que estão passando por tribulações, falam que estão passando por ventos. Eu falo, eu acho que você precisa dar um pouco mais de risada. Aleluia. Eu acho que você precisa dançar um pouco mais. E olha só, a Bíblia fala que Deus ele converte o choro em dança alegre. A Bíblia fala que quem converte o choro em dança alegre é Deus. Isso significa que existe um comportamento no céu que Deus quer que se expresse na terra. E Ele chama esse comportamento como dança alegre. Eu vou te perguntar para provocar sua fé, qual foi a última vez que no meio de uma prova, que no meio de uma tribulação, você começou a olhar e falar, pode até ser grande, mas hoje eu danço na presença de Deus, hoje eu me alegro na presença de Deus. O meu filho pode até estar essa semana inteira com febre, o meu filho pode até estar essa semana inteira com uma infecção intestinal, mas eu danço na presença de Deus, porque a minha alegria é o que garante o meu triunfo sobre essas situações. Qual foi a última vez que no meio de uma crise no seu casamento, sabe, algumas vezes nós olhamos para crises no casamento, e o primeiro recurso é procurar um terapeuta. Mas qual foi a última vez que você olhou para sua mulher, pegou a mão dela e falou assim, varoa, as coisas estão difíceis, mas vem cá, eu sou chato, eu sou difícil, mas vem dançar um pouquinho comigo, vem se alegrar um pouquinho comigo, vamos rir um pouquinho na presença de Deus, e experimente desfrutar daquilo que o sangue comprou para você. Nós estamos bem resolvidos com a ideia de que as lágrimas apresentam uma face de espiritualidade. E eu te provo isso. Sabe como? Quando você está no culto e do seu lado um irmão começa a louvar o Senhor chorando, e ele começa a prantear, a soluçar, dentro de você, no subconsciente, algo fala assim, Deus está fazendo ali. É verdade ou não é? Os que vêm da mesma escola que eu hoje sou da fé, hoje eu vim da raiz da palavra da fé, mas eu nasci na minha conversão lá na Assembleia. Quem veio dessa raiz comigo, olha assim, o varão de branco está passando pela congregação. Aleluia. O anjo está descendo com a bandeja e está tratando. Aleluia. Você olha um irmão chorando, você olha um irmão pranteando, e você associa que Deus está tratando algo forte ali. É verdade ou não é? Mas quando você olha um irmão dando risada e pulando, você fala, para que isso? Porque lágrima é espiritual, mas alegria não é?
Quando o pastor convoca a igreja para um tempo de quebrantamento, e o pastor fala, vamos todos se ajoelhar agora nesse momento, orar pela nossa nação, orar pela nossa cidade, vamos prantear por aqueles que choram. As pessoas olham e falam, o culto hoje, são os aferidores de culto, né? No culto hoje, são os decibelímetros andantes. Estão medindo o tempo inteiro. O culto hoje, não quer me matar quando alguém vem para mim e fala assim, pastor, hoje eu falei, para. Porque eu sei que ele vai falar, hoje foi bom. Falei, semana passada não foi? Mas quando o pastor convida a igreja para esse lugar, e você teve um tempo de quebrantamento no culto, o que você fala? Que culto? Porque nós estamos acostumados a associar que as lágrimas, que uma posição onde nós estamos de joelho, uma posição onde nós estamos orando, é quando Deus está falando de uma forma forte. Mas quando o pastor sobe no altar, no meio do período de louvor, e fala assim, igreja, está tudo muito parado, se levanta um pouquinho, vamos dançar, vamos rir para o Senhor, vamos fazer uma dança alegre para o Senhor. Você olha e fala, lá vem o pastor com aquelas coisas chatas de novo. Porque convidar a igreja para ficar de joelho e chorar é espiritual, mas convidar a igreja para uma posição de alegria não é? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos bem resolvidos com a ideia de que quando Satanás se levanta contra a nossa vida, a gente entra metralhando Salmo 23, Salmo 91, Efésios 1, Efésios 2, Colossenses 1, 13. A gente entra metralhando. Falando, Senhor, eu te agradeço, Satanás, você é um falido. Eu te agradeço, Senhor, porque praga nenhuma chegará à minha casa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000. E você engrossa a voz para isso. Mas você acha estranho se quando você está num momento sob um ataque do inimigo, você começar a se alegrar no Senhor. Por quê? Porque, de novo, temos uma ideia carente de revelação de que a alegria não é algo espiritual. Agora, leia comigo algo muito interessante que Jesus fala, e eu sei que você passou por isso desapercebido, você não percebeu. Ele fala assim, em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aí ele fala assim, ó, no versículo de número 22. Assim acontece com vocês, agora é hora da tristeza para vocês, mas eu o verei novamente. E vocês se alegrarão, e ninguém tirará... O que está escrito na sua Bíblia? E ninguém tirará o quê? Me ajuda aí, igreja. Tem alguma coisa antes aí, não tem? E ninguém tirará? Isso, fala de novo bem alto. Ninguém tirará? Ninguém tirará? Sabe o que Jesus está usando aqui? Um advérbio que tipifica algo que está por vir. Jesus está falando o seguinte, olha só. Essa alegria é Jesus provando que existem alegrias e alegria. Se Jesus falou se Jesus tipificou, é porque existe uma e outra. Se Jesus fez questão de usar essa alegria, foi para distinguir, para falar, olha, a alegria que eles estão tendo agora, não é a mesma que vocês terão depois do sangue derramado. Aleluia, aleluia. E você vê um padrão na fala de Jesus, porque da mesma forma, quando Jesus fala sobre a paz, ele fala, eis que vos deixo a paz, a minha paz eu te dou. Se ele fala que tem uma paz que é dele, é porque ela se distingue da paz que está na terra. Então, o desejo do coração do Senhor para nós nessa noite é que nós possamos acessar essa alegria que vem do Espírito. Colossenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 7. Está recebendo algo aqui hoje? Paulo escreve para Tessalônica o seguinte, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito. Você precisa de mais o quê para entender que existe uma alegria disponível que não vem de coisas que satisfazem a tua carne?
Existe uma alegria disponível que não vem do saldo que está na tua conta bancária. Existe uma alegria disponível que não vem de quando tudo vai bem ou de quando tudo vai mal. Existe uma alegria que já foi sacramentada pelo sangue e ela está disponível para nós. Aleluia! Aleluia! Satanás, você é um derrotado nessa noite, nesse lugar. Satanás, você é um falido nessa noite, nesse lugar. Se até aqui você tentou convencer algumas mentes de que elas precisam de algo para tocar, para então sorrir, para tocar, para então celebrar, para tocar, para então se deleitar, hoje a renovação da mente por meio da palavra está trazendo um entendimento para nós que nós não precisamos ver para sorrir, não precisamos ver para dançar, não precisamos ver para correr. Pois nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Eu te falei que essa alegria que Jesus está sugerindo aqui, ela é diferente. Jesus, ele sugere coisas que são diferentes do que o mundo apresenta para nós, e você sabe disso. Você já passou dessa matéria na escola da fé, amém? Você sabe que o que vem da mão do Pai é diferente do que vem da mão do mundo, amém? Dessa matéria você já avançou, eu sei que você sabe disso. Mas nós precisamos entender que uma vez que o sacrifício foi feito, o desejo do coração de Deus é que os filhos provem das bênçãos que surgiram do sacrifício de uma forma completa. Não deixe coisa na mesa. Não deixe partes do pão na mesa. Prove de toda a realidade redentora sobre a sua vida. Ande na salvação, ande no Espírito, ande na paz, ande na alegria, ande na sabedoria que vem do alto. Ande em tudo aquilo que a redenção entregou para você. Cristo não ressuscitou pela metade. Não foram até o túmulo e falaram assim: olha só, metade da perna está aqui ainda, falta mais uma parte. Não, quando chegaram no túmulo não tinha nada lá. A ressurreição foi por completo. E se a ressurreição foi por completo, a realidade redentora foi completa para mim e para você. Tudo o que Jesus faz, Ele deseja fazer para te levar à plenitude do seu toque. Jesus nunca toca um homem para levar o homem à melhoria. Jesus toca um homem para levar o homem à plenitude. Aleluia. Não espere se apresentar diante da mão do Senhor para receber melhoria. Melhoria quem dá é o remédio, plenitude quem dá é o Senhor Jesus. Os remédios podem até trazer algo paliativo para te ajudar, para melhorar, mas Jesus não melhora ninguém, Jesus transforma por completo. Pastor, como assim? Vai ler quando Jesus toca o olho daquele homem cego. A Bíblia fala que Jesus, ao curar um homem cego, pergunta: o que você vê? Como? Homens como árvores. O homem não via nada. O homem não enxergava? O homem não enxergava? Jesus tocou. O que aconteceu? Enxergou uma parte. Mas a NVT, a NVI, a NAA, a ARC, a ACC e todas as outras versões da Bíblia que você pegar agora vai mostrar que Jesus tocou de novo. Jesus recebe o diagnóstico, fala assim: o que você está vendo? Ele fala: eu vejo homens como árvores. Jesus toca de novo, porque se não chegou à plenitude, tem mais de Deus para você. Não se contente com uma medida que melhora. Isso toca na sua vida espiritual, isso toca na sua cura física, isso toca no seu casamento. Não se contente com uma medida que melhora as coisas. Jesus não melhora as coisas, Jesus transforma por completo. Para alguns aqui, eu creio que o Senhor te chama hoje ao altar para falar para você o seguinte: o que você está vendo? Se não está vendo a altura da plenitude, hoje você passa a enxergar.
Jesus pergunta para esse homem, não porque Jesus não sabia o que aquele homem estava vendo, mas sabe o que Jesus está fazendo ali? Checando o quanto ele se contentava com a medida do toque. O que você vê? Homens como árvores. E agora, eu vejo tudo completo. Pastor, então Jesus sempre quer levar para a plenitude? Sim. João 2, Jesus no casamento em Caná da Galileia. Faltou vinho. Maria olha para aquela festa e fala, façam tudo conforme ele mandar. Os homens chegam até Jesus, não tinha vinho na festa. Mas olha só, já tinham bebido vinho. Amém ou não amém? Não tinha vinho, mas tinha água. A Bíblia não fala que os tonéis estavam secos. A Bíblia fala que os tonéis estavam cheios de água. Não sei você, mas na minha casa quando eu cresci, não cresci passando necessidade, mas sou filho mais velho de 4 irmãos. E eu chegava na geladeira e falava, mãe, tem o que para beber? Bebe água. Quem aqui? Quem aqui já falou isso para o filho? Mãe, não tem um suco, não tem uma coca? Bebe água. Água mata a sede? Hã? Tinha água nesse casamento. As pessoas não iam deixar de beber algo. Está entendendo? Não houve falta ao ponto de deixar as pessoas em necessidade. Olha, vai entendendo. Mas Jesus olha e fala, tem água, mas o que eu tenho é melhor que água. Poderia servir água, mas a minha medida é maior e melhor do que o que está agora. Porque Jesus não só melhora as coisas, Jesus leva à plenitude. E Jesus hoje quer te levar à plenitude de alegria, aleluia. Aleluia. E existe uma coisa que você precisa entender, que às vezes o crente, quando escuta uma mensagem como essa, fica até com raiva do pastor. Pastor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, é quase que insensível da sua parte você falar para mim que eu devo me alegrar no meio das tribulações. Não. Contra a Bíblia não há argumentos. E a mesma Bíblia que está falando sobre o que Jesus fez com esse homem cego, nesse casamento, é uma Bíblia que Paulo escreve aos Filipenses, alegrem-se sempre. Novamente vos digo, alegrem-se sempre no Senhor. Aí lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve de novo, alegrem-se sempre no Senhor. O que é sempre? Advérbio de tempo que indica uma ação que não para de acontecer. Então a Bíblia está dando um comando, e o comando é, nunca pare de se alegrar. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes está doendo, eu sei que às vezes está tocando a nossa carne, eu sei que às vezes está afetando a nossa mente, eu sei que às vezes está afetando o nosso corpo, eu sei que às vezes está afetando as nossas emoções, mas a maturidade cristã nos leva a entender que eu não vou me mover pelos sentimentos, é igual aquela mãe que chega para o filho e fala assim, depois de corrigir ele, cara bonita, dá um sorriso, e o filho tem que sair no meio da festa assim, ó. Você sabe do que eu estou falando. Eu uso tantos exemplos assim de criança porque eu tenho um filho que é muito abençoado. E eu falo para ele, filho, agora a gente vai voltar para lá. E eu quero ver um sorriso no seu rosto. Ele sabe que ele não está com vontade de rir. Mas o pai deu uma direção para ele. A sua postura é de alegria sempre. Então ele vai. Ele fala, oi Sião. Aí ele. Você vê que tem uma coisa empalhada ali. Aí daqui a pouco, disso aqui, aí passa um coleguinha brincando, ele solta um pouquinho mais, e solta um pouquinho mais. É assim que o crente deveria viver. Enquanto não está tão real, trabalhe para que se torne real. Então não fique esperando algo para colocar um sorriso no seu rosto, porque o algo você já tem, um sangue derramado. Também o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz algo muito interessante. E olha isso aqui. Está recebendo algo? Leia comigo o que está escrito. Deixa eu me localizar para poder te passar. Em Tiago, capítulo de número 1, versículo de 2 ao 3. Tiago 1, 2 ao 3. Considerem
motivo de grande alegria, considerem motivo de grande alegria. E você sabe que essa alegria que Paulo está falando, que Tiago está falando, é uma alegria do Espírito. Sabe por quê? Porque olha o que vem depois. Considerem motivo de grande, não é de uma pequena, de grande alegria, o fato. O que é fato? Algo que literalmente está acontecendo, está diante dos seus olhos. Considere motivo de grande alegria o fato de você estar passando por provas e tribulações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, mais uma vez, a Bíblia traz para você que é possível estar em estado de grande alegria ainda no meio das provas e das tribulações. Está comigo? Aleluia! Se o Ministério de Louvor puder me ajudar aqui, nós já estamos chegando ao final dessa mensagem. E existem algumas coisas que eu quero ministrar ao seu coração antes da gente fechar essa mensagem. Nós precisamos lembrar, quando nós falamos sobre essa alegria, que o que eu estou propondo para você não é algo que nasceu da minha cabeça. É algo que nasceu de um preço que foi pago, de uma dívida que foi cancelada, que você não podia pagar e que Cristo pagou por mim e por você. Aí, quando nós lemos aquele texto que eu falei com você, Colossenses 1,13, que a Bíblia fala, Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Nós, às vezes, a gente passa correndo por esse texto e nós não percebemos que nesse texto tem duas coisas acontecendo. Eu quero que você repita isso comigo. Resgate e transporte. De novo, resgate e transporte. Se você não entende isso, você vive uma salvação, mas não habita no lugar onde as coisas da salvação estão. O que a Bíblia está falando é o seguinte: Ele te tirou de um cativeiro, mas Ele não te deixou de frente para a porta do cativeiro, não. Ele te levou para um outro lugar. Não foi só Cristo chegando, abrindo a chave do cativeiro e te colocando para fora dele. Não, como T.L. Osborne diz, uma vez que o cativeiro foi aberto, você precisa embarcar na carruagem celestial e ser transportado para o outro lado. Porque se você aceita o resgate, mas não aceita o transporte, você até aceita a salvação, mas continua vivendo com as realidades que não são as realidades da salvação. Porque você continua no lugar onde não é o lugar que Deus tem para você. Então aceite que o resgate foi feito, mas que quando a chave do cadeado foi tirada, que quando você saiu dessa prisão que era o pecado, que era a morte espiritual, Deus com seu braço forte te tomou de um lugar e te colocou em outro. Sabe por que é importante você entender isso? Porque quando realidades contrárias à redenção se apresentam diante de você, sabe o que você faz? Você olha e fala assim: eu estou no lugar certo. E se tem algo que precisa sair daqui, isso é o que está aqui me importunando nesse momento. Está comigo? Aleluia. 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 Agora, nós vamos entrar num lugar onde nós vamos entrar no momento de louvar ao Senhor. E nesse momento eu quero te lembrar daquilo que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 21. E você provavelmente já ouviu uma canção que fala sobre esse texto. Você já ouviu esse texto em várias ocasiões da sua vida. Mas o texto de Apocalipse 21 diz o seguinte, deixa eu abrir para você. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqui, o texto está falando sobre a realidade celestial. Só que você também leu comigo a Bíblia dizendo que uma vez que nós experimentamos a realidade de uma nova vida em Cristo, nós fomos transportados para as regiões celestiais, assentados com Ele nesse lugar. O que eu estou dizendo para você é que nós não estamos morando no céu nesse momento, mas que uma vez que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos direito de acessar as realidades do céu na terra agora.
Então, o que Deus está esperando de mim e de você é que, se nós desejamos viver à altura das realidades do céu, é bom que a gente comece a imitar o comportamento do céu na terra. Qual é o comportamento do céu? No céu não tem tristeza, então na minha casa também não vai ter. No céu não tem mais lágrimas, então na minha casa também não vai ter. E você entende o que eu estou falando de uma forma equilibrada. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai chorar, que você nunca mais vai sentir aflições, mas eu estou te afirmando que você nunca mais vai parar nesse lugar. Eu estou te afirmando que você nunca mais vai estacionar nesse lugar. A sua vida vai romper para um novo lugar. Você está entendendo comigo que a maneira como Deus trata a alegria como algo sério. Salmos capítulo de número 2, eu vou encerrar aqui. Olha o que a Bíblia fala. Eu te falei, e a Bíblia te falou que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, à destra de Deus. E o salmista fala no Salmo de número 2 o seguinte: porque se amontinam as nações, os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posições, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono, o que eu te falei? Ambiente do céu. No ambiente do céu existe alegria. E você sabe que no ambiente do céu a alegria não é da carne. Amém? Aí o salmista fala assim, ó: do seu trono. Do seu trono. Morreu. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir. Do seu trono, no céu, o Senhor põe-se a rir. Você é um crente cheio de temor, você tem reverência à imagem de Deus, você tem reverência à presença do Senhor, você tem reverência à plenitude de vida que há no Senhor. Então você não vai dizer para mim que quando Deus está rindo, Ele está na carne. Você não vai dizer para mim que quando Deus está no seu trono dando risada, que é o que a Bíblia está falando, isso é algo que nasce na carne, porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia está dizendo que do trono, Deus está olhando para os inimigos na terra e dando risada e caçoando deles. Lembra daquele texto lá no Monte Carmelo? Onde o profeta Elias, quando os profetas de Baal começaram a se cortar, a Bíblia fala que Elias começou a zombar e rir daquilo que eles estavam fazendo. Sabe o que Elias estava fazendo? Imitando o comportamento do céu na terra. O cenário, não sei se você pensa sobre isso, mas o cenário era de pânico. Imagina, mais de 400 pessoas se cortando na sua frente. É no mínimo assustador. E o texto está dizendo que o profeta está rindo. Pastor, mas isso não faz sentido. Viver pela fé algumas vezes vai te levar a experimentar isso. Nem tudo precisa fazer sentido desde que faça efeito. Uma outra vez o povo está no deserto e eles estavam morrendo de sede. Não tinha mais água, os animais estavam morrendo sem água. Então um dos reis que estava no deserto olha e fala assim: tem algum profeta no nosso meio? Fala: existe Eliseu, ele caminhou com Elias. Chamam Eliseu. Eliseu olha, todo mundo morrendo de sede, animais morrendo de sede. Eliseu olha e fala assim, ó: chamem um tangedor. O que é um tangedor? Um arpista. Chama. Qual é o seu nome, irmão? Wallace. Imagina, está todo mundo aqui na igreja, sem água, sem comida, desfalecendo. O pastor Bill sobe e fala assim, ó: chama o Wallace para tocar uma guitarra. Que loucura. Pastor, está todo mundo morrendo, está todo mundo com sede, está todo mundo desfalecendo, e você chama alguém para tocar um louvor? Elias olha e fala: chamem um tangedor. A palavra, e o rei fala: eis que a palavra do Senhor está com ele. Uma vez que a palavra do Senhor entra no meio da palavra dos homens, ela não precisa fazer sentido, ela precisa fazer efeito. O tangedor vem, e Eliseu começa a profetizar. E aí depois disso, como se não bastasse isso, o que eu te falei? Não tem água, tem cavalo morrendo, tem gente desfalecendo de sede no meio do deserto. Eles estavam se preparando para o enfrentamento com outro exército sem água. Aí Elias vira para todo mundo, pastor Bill, e fala assim, ó: cavem covas.
Eu não sei você, mas se eu estou ali, eu vou falar, eu cavar cova? Vou cavar para minha própria morte, está doido? Que sentido faz alguém sem força, desfalecendo, sem água, gastar forças cavando uma cova? Porque nem tudo precisa fazer sentido, desde que faça efeito sendo a palavra de Deus. Aí o texto continua dizendo que Eliseu fala assim, ó, vocês não vão ver o vento e nem vão ver a chuva, mas certamente esses poços se encherão de água. A loucura só aumenta, meu irmão. Porque ele fala assim, primeiro vamos fazer um louvorzinho no meio da morte. Nada para fazer, todo mundo desfalecendo, vamos louvar. Aí depois ele fala assim, nada para fazer, todo mundo desfalecendo, vamos gastar um pouco mais de energia, já que está todo mundo com sede. Aí depois ele fala assim, olha só, vocês cavaram covas aí, mas ó, não vai ter nuvem se aproximando para trazer a chuva, não vai cair chuva do céu, mas vai encher. Sabe o que é isso? É Deus falando assim, ó, lide com isso. Sabe o que é isso? É Deus olhando para a situação que você está agora e está falando assim, olha só, não faz sentido nenhum você se alegrar agora, mas olha só, se alegra porque vai dar certo. Não faz sentido você agora sair do teu lugar, festejar, quando parece que o cenário é de morte. Mas confia, que mesmo não fazendo sentido, vai fazer efeito. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A sua palavra, ela não volta vazia. Ele vela pela sua palavra. E uma vez que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E para ficar ainda mais complexo para você, ou talvez até um pouco mais desconfortável, eu provoco a sua fé com isso. Você é capaz de acreditar e você se apropria dessas histórias para testemunhar ao mundo afora que um dia Deus abriu o mar vermelho para uma nação inteira passar e para se ver livre do império de Faraó. Você usa a história e você fala, um dia um homem foi desobediente ao chamado de Deus e se viu dentro de um ventre de um grande peixe, mas a misericórdia de Deus alcançou esse homem e esse peixe cuspiu esse homem na cidade onde Deus falou para ele pregar o evangelho. Aí você pega a Bíblia e você fala, um dia um homem não se dobrou a um rei de uma nação, foi lançado numa fornalha ardente e saiu ileso dela. Em outra ocasião foi lançado numa cova de leões e os leões fecharam a boca diante dele. Você fala, um dia o Espírito Santo, Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo e 120 homens estavam no cenáculo esperando por algo e do céu foram vistas línguas como de fogo. Você conta essas histórias, você diz que isso é verdade e a tua fé é tão alta que eu não sei, eu creio que assim como a minha, que assim como a Bíblia fala que um dia um grande peixe engoliu um homem, se a Bíblia falasse que um dia um homem engoliu um grande peixe, eu ia acreditar. Você também? Ou a gente acredita em tudo, ou a gente não acredita em nada. Agora, por que somos capazes de acreditar nessas coisas tão gigantescas que a palavra de Deus apresenta para nós, e não somos capazes de acreditar que é possível se alegrar no meio das tribulações? Por que somos capazes de acreditar que Deus desafiou a física e a ciência e fez o sol parar no meio de um deserto para um povo garantir vitória diante daquele povo, os gibeonitas? A ciência hoje fala que um dia o sol parou e foi Deus protegendo os gibeonitas que entraram em aliança com Josué. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que o Deus, Criador de todas as coisas, isso aqui é matéria salvífica, foi isso que mudou sua vida e por isso você acredita. Você acredita que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se reduziu à carne, veio à terra, foi obediente até a morte, morte de cruz. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, por que não acreditamos que é possível dançar, se alegrar e pular no meio das provas? Vira para o seu irmão e fala para ele assim, não tenha uma fé incoerente. Agora é hora de dividir realmente. Como diz o ditado, separar os homens dos meninos. Ou você realmente acredita nisso, ou você está usando o texto bíblico só para impressionar pessoas. Se você realmente acredita, meu irmão, fica fácil
acreditar que você pode entrar num lugar de fé para se alegrar. Fica fácil. Fica fácil. Você de novo é capaz de acreditar no Deus Todo-Poderoso vindo encarnado. Mas o que acontece então, pastor? Por que eu não consigo ir para essa outra área? Porque nós temos facilidade de acreditar naquilo que nós já sabemos que dificilmente vai acontecer com a gente. Então eu acredito que um homem foi engolido por um grande peixe, porque afinal, isso eu não vejo acontecendo toda hora. Eu acredito que um homem entrou numa fornalha 7 vezes ardente. E olha só, vou te falar uma coisa, olha que loucura que você acredita. Nós temos uma cerâmica lá em Campos dos Goytacazes. Cerâmica que faz tijolos. Existe um forno chamado abóboda, que é um forno gigantesco, quase do tamanho desse altar. A temperatura ali dentro é de mais de 900 graus Celsius. Quando a gente coloca o barro ali dentro para queimar, para virar o tijolo, para fechar aquela porta, não é uma porta que se fecha, tem que se construir uma parede. Então todas as vezes que a gente vai queimar tijolo, precisa construir uma parede de cimento, de tijolo, de barro para poder fechar. E na hora de terminar a queima, tem que quebrar aquela parede para tirar os tijolos. Por quê? Porque a única coisa que segura aquele fogo é a própria substância que está sendo queimada lá dentro. Só que quando você está aqui, e o forno está sendo queimado ali onde está o irmão, naquele negócio amarelo ali, você sente o calor. Aí de novo, você acredita, com toda a sua fé, que tinha um homem dentro de uma fornalha e saiu sem nenhuma queimadura, meu irmão. Você acredita. Você acredita. Então você é capaz de acreditar nas demais bênçãos liberadas na cruz do Calvário para a tua vida. Você é capaz de acreditar que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Você é capaz de acreditar. Só que é nessa hora que a nossa fé verdadeiramente é colocada à prova. Quando nós estamos falando de coisas que nós experimentamos todos os dias. Acreditar em coisas que aconteceram na Bíblia que a gente não vê rotineiramente acontecendo, por incrível que pareça, é quase antagônico. É fácil, igreja. Difícil é acreditar, muitas vezes, que Deus pode converter um laudo de morte para a vida. Mas eu creio que a unção do Senhor está sobre esse lugar. E olha, eu estou convicto que o louvor é maravilhoso. Como eu falei, tem inspirado as nossas igrejas lá no Rio. A comunhão da igreja é maravilhosa. Mas existe uma coisa só que acrescenta a fé do crente. É a palavra. É a palavra de Deus que eleva a fé do homem quando nós damos ouvido e acolhemos a palavra. Hoje você ouviu a palavra de Deus aqui durante muito tempo. E eu creio que fé foi acrescentada sobre a sua realidade. Fé, olha, entenda isso. De novo, é maravilhoso o que acontece aqui. Mas chorar durante o momento de louvor não acrescenta fé. O que acrescenta fé é a palavra de Deus vindo aos nossos ouvidos. E você foi acrescentado de fé, você tem sido acrescentado de fé nessa igreja. O altar dessa igreja é comprometido em acrescentar fé sobre a sua vida. Homens e mulheres de Deus são comprometidos nessa casa em acrescentar fé sobre a sua história. Então Tiago 1:22 fala: não sejam como apenas os insensatos, que são apenas ouvintes da palavra, mas pratiquem a palavra. Então o romper para mim e para você não é quando eu sento aqui para só ouvir a palavra, mas quando eu levanto e falo, eu vou andar à altura dessa revelação daqui para frente. É aqui que o mover começa, querido.